chegando aqui para mais uma aula de biologia. Eu, professora Tabita. Professor Jefferson. Juntinhos para... Olha, chegando. Hoje só fiz assim. Tá, ó. Essa é a nossa aula 20.1. Gente, nós estamos chegando bem próximo à metade da unidade 2, né, professor Jefferson? Então, Isso você, mesmo. querido aluno, não parou a brincadeira. Tu pensa que a gente não sabe, né? Então, ó, para de conversinha. Foca aqui. Eu sei que o ambiente de sala de aula é muito agradável, né, professor? É muito legal você compartilhar essas informações, as fofoquinhas do dia. Mas agora começou a aula, tá bom? Então, é o entreter, né? Entreter. Quem que não gosta de entreter? Claro, é bom. Galera, vamos aqui só relembrar. Muito obrigado aí pela participação de vocês lá no grupo dos professores. E ó, vamos reforçar aí o convite para vocês sempre estarem aí fazendo, né, os registros. Foto ou vídeo com o celular deitado, manda para nós. Coloca o nome dos nossos estudantes, o nome da professora, da escola, do local onde você está aí estudando, para que a gente possa postar o vídeo ou a foto e mandar um abraço para todos vocês. Claro, realizando as atividades extra-classe que nós estamos propondo, né? Isso, Tatá? Se você quiser mostrar um cantinho da sua escola que você mais gosta, reúne a tua turma, a tua galera, bate uma foto, faz um vídeo que a gente vai curtir muito, tá bom? Conhecer um pouquinho. Porque às vezes a gente consegue fazer umas visitas e nem sempre a gente consegue visitar todo mundo, Sim, né, galera? Então a gente vai ficar muito feliz, tá bom? Bora começar mesmo? Vamos lá, então hoje a aula é a aula 20.1. A gente vai falar sobre o que mesmo? Lembra que a gente estava na última aula falando sobre a visão da célula, parte 1? Pois é, agora vai ser a parte 2. Joga lá pra gente, diretor! Gente, 20.1, falando então sobre a célula, parte 2, onde nós vamos enfocar o que, professor Jefferson? Os tipos... Black? Obrigado, thank you. Os tipos de células, né, são 2. O tamanho e a forma das células. Isso interfere em alguma coisa? Falamos, né, na última aula sobre as estruturas, propriedades, características e função. E relação entre a forma e a função. Então, a aula é uma aula que vai dar continuidade à aula 19, só que ela vai aprofundar um pouquinho. Verdade. Então, bora lá, galera. Pega o seu material. Aqui nessa primeira imagem, a professora tá de gaiata ali, tá? É um organismo multicelular apresentando algumas formas de esses vida, tipos de células é só um exemplo, né? Isso. Por exemplo, nós podemos ver tipos de célula em uma visão macro e tipos de célula em uma visão um pouco micro ou um intermediário. Como assim, professor? Nós temos aí células, tipo, elas podem ser de origem animal e de origem vegetal. Mas também, independente se é de origem animal ou independente de origem vegetal, nós temos células autossômicas, que a gente pode falar aqui, ó, células autossômicas de origem animal, células autossômicas de origem vegetal. Perfeito. Ah, professor, o que são células autossômicas, né? São aquelas células que já passaram por um processo de diferenciação, que é igual para homem e mulher, e que elas vão originar outras células do mesmo tecido embrionário, vai desenvolvendo dos folhetos e diferenciando, se for ectoderme, mesoderme ou endoderme. Mas tem células que são células germinativas. Aí não são mais autossômicas. São células que vão dar origem a seres vivos. As células autossômicas dão origem a cópias. Perfeito. Durante o desenvolvimento. E ó, nós temos, claro, nós vamos especificar cada uma delas. Células germinativas ou células gaméticas masculinas, células gaméticas femininas. A diferença é que vão dar origem a um outro indivíduo. E essas células, aí são as visões macro e micro. Nós temos células que constituem
um tecido que constitui um órgão, que constitui uma função, um organismo. Exemplos, nós temos as hemácias, exemplos, nós temos a parte nervosa, o sistema nervoso, e também o sistema tegumentar. Tegumentar em que sentido? Por exemplo, essas células aqui, elas podem representar tanto o epitélio externo e o epitélio interno. Exemplo, quando nós estamos falando de tecido muscular, aí nós sabemos que tem estratificação, porque aqui é um tecido, tá? Mas aí tem o estratificado, tem o pavimentoso, nós temos tecido da mucosa, que é um epitélio mucoso, que é revestimento interno, e epitélio externo, que é a pele. Né? Então tem tecido. Nessa lâmina, já estratificamos cada representante. E o que isso nos mostra? Que cada célula, sendo ela autossômica, sendo ela germinativa, sendo ela representante de um determinado sistema, tem formas diferentes. E essas formas estão diretamente ligadas à sua função. Que nós vamos ver. E a execução delas. Vamos embora! Então, gente, existem dois tipos e o professor Jefferson já mostrou pra gente quais são essas duas quando a gente estiver falando, tá? é para eles imaginarem essas células. Dois tipos básicos de células. Então, nós temos organismos com células a célula procariota, né, que vai originar os indivíduos procariontes, e nós temos organismos com a célula eucariota, que vai formar os indivíduos eucariontes. Então, isso você já viu desde o ensino fundamental. Procariontes e eucariontes. Interessante que a gente sempre vai trazendo esses conceitos, né, professor? Eu acho que toda vez que a gente dá uma aula de biologia, a gente lembra. Quando a gente fala da questão de obtenção de recurso alimentar, a gente fala dos autotróficos, heterotróficos, mas são conceitos que você, aluno do primeiro ano, pode ainda ter alguma dúvida, né? Em relação a isso. Então, se a gente está falando de unidades celulares, nós estamos falando dos primórdios, vamos dizer assim. Como que isso tudo aconteceu, como isso tudo evoluiu, passou por um processo. Então, nas células eucariotas, procariotas, para originar esses indivíduos eucariontes, nós temos células primitivas. Elas são consideradas células primitivas e basicamente não possuem o envoltório, tá? Que a gente chama de núcleo, tá certo? Ela vai ter a membrana, né? E vai ter a região citoplasmática, só que ela não vai ter o envoltório ali no material genético. O material genético vai ficar disperso ali. Existe uma região, sim, mesmo nas células procariontes, dos indivíduos procariontes, você vai ter uma região onde esse material genético vai estar, mas ele não vai ser envolto ou protegido por nenhuma membrana. Nos eucariontes, são células mais evoluídas e possuem um núcleo, tá bom? Mas, se os primeiros seres vivos eram procariontes, como surgiram os eucariontes? Evolução da estrutura da célula. Acredita-se que a célula eucarionte evoluiu de alguma forma da célula procarionte, através de processos de invaginações. Professor, o que são invaginação? Ok, vamos lá, pessoal. Vamos terminar de ler, né? Depois vamos lá, que eu tenho esse negócio. Vamos lá. Invaginações da própria membrana que permite com que as células eucariontes passassem, né, a apresentar novas estruturas. Então, meus queridos, assim, ó. Professor, essa palavrinha que o senhor chama de palavrinha-chave? Por quê? Porque dentro dessa palavra tem uma contextualização. Uma palavra só reúne informações, né, primordiais, essenciais. Exemplo, invaginação vem de movimento da membrana celular. Então, ela é um
nós chamamos de movimentos que vêm as endocitoses e as exocitoses, conhecidas como fagocitoses e pinocitose. Então, quando você vai fazendo movimentos de membrana plasmática, nós temos movimentos para fora, exocitoses, que ocorre o processo de formação denominado de pseudópodes, e também invaginar, é pôr para dentro. Então, por exemplo, isso aqui é uma membrana. Azul? Tá amarelo? Não, na verdade eu cliquei aqui, caneta. Mas tu quer amarelo mesmo? Não, aí tá. Ó, aqui é uma membrana celular, Certo. que é o núcleo. Tudo bem? Eu vou fazer uma repartição dessa parte aqui da célula. Um exemplo aqui, outro exemplo aqui. Vamos supor que as duas estão retas. As duas estão retas. Esse pedaço de membrana. Então, invaginar é o quê? Ela começa a aprofundar para dentro. Aqui é um processo. Daqui a pouco ela... Opa, não é isso. Ela aumenta mais... A profundidade. Só que ao passo que ela aumenta, essa invaginação, ao passo que ela aumenta aqui, ela diminui aqui. Tá pequeno e tá maior. Até ocorrer o encontro e fecha aqui. E dentro da célula cria-se um vacúolo. Só que ele não é vacúolo, ele não é vazio. Ele pode ter englobado alguma estrutura. Exemplo, aqui fora tinha um organoide. Exemplo, que faz metabolismo. Esse organoide foi invaginado. Foi posto para dentro. Ele fica aqui. Exemplo, uma mitocôndria. Exemplo, o ribossomo. Agora, pseudópodes são projeções para frente. E essas projeções para frente, elas vão se encontrar. Só que aí tem uma diferença. Muitas projeções de oriundas de pseudópodes são utilizadas para movimento ou captura. Já as invaginações, ela é para pôr estruturas que estão próximas fora para dentro. Claro que existem as clasmocitoses que nós vamos ver, é por estruturas que estão dentro para fora, que são as exocitoses. Perfeitamente. Isso significa que dentro da teoria da evolução, aonde células se organizaram de uma forma que ocorria a formação que as membranas celulares, isso é uma teoria, tem outras teorias. Nós estamos falando então da teoria da evolucionista da estrutura celular, mas é a teoria como é que chama? Endossimbiose. Endossimbiose, onde ocorre o processo que tem uma concentração altíssima de lipídios. Esses lipídios, através de reações naquela sopa nutritiva, realizaram a formação de... Evolução química, né? Não, como é que é? Aquela lá, formação, os lipídios faziam... Conservados? Não, os lipídios faziam organizações químicas que faziam os Micélios? micelas. Minha filha, micélios dos fungos. É micela. Isso. Perfeitamente. Então, gente, nós estamos adentrando, tá? Em laboratório, a formação de micela é possível e comprovada. O que não se comprova, tem azar, porque é uma teoria. Teoria, isso vem de modelos. Os modelos, nem todos são postos à prova. Experimentalmente, reproduzidos, replicados em laboratórios, que é um ambiente
ambiente controlado. Agora, tem modelos teóricos, mas aí não é uma teoria. Teórico é de que não é experimental. Ele é só na ideia, campo da ideia que ocorre com os processos da física quântica. Ninguém viu um elétron. Ninguém vê... Só vê o quê? O efeito. Vê a energia. A gente vê palpável? Não, mas tu sente o efeito. Entendeu? Então, a física quântica, a astronomia, ela trabalha com a teoria, mas na óptica de não é experimental. Mas matematicamente é comprovada. Perfeito. Então, gente, nós estamos adentrando nessa questão do processo para diferenciar ou originar a partir dessa célula procarionte, que era uma célula mais simples, né? Essa simplicidade não quer dizer nem diminuir a questão, né? A valorização, vamos dizer assim, dessa célula, porque os nossos organismos ou os organismos que constituem, né, unicelulares que têm esse tipo de celular, eles podem causar seríssimos problemas na população, né? Então, olha só. O que a gente tem aqui? Ao longo do tempo, espaço-tempo aí, foram ocorrendo, como o professor Jefferson ilustrou, esse processo de invaginação. E aí, durante esse processo, vocês estão vendo aqui, ó, a região, tá? Onde você tem o material genético ali na célula procarionte. Você ainda não tem um envoltório, mas olha só o que aconteceu, como ele falou. Elas vão invaginando, vão fechando e vão formando unidades, estruturas dentro. E essas estruturas foram o que deram origem à membrana, né, a carioteca, complexo de Golgi. E como ele falou que às vezes houve a invaginação, eu gosto de usar essa palavra englobar, mas enfim, mas a gente tá na vibe de englobar. Seria com os pseudópodes, né? Tá. Então, nesse processo... pôr pra dentro também. Mas aí que tá o negócio. Você não tá errado, você tá corretíssima. Mas qual é o negócio? É que como vai pôr uma estrutura como a mitocôndria para ocorrer... Porque esse é um modelo. Sim. Teoria... Como é que fala? Vamos falar da endossimbiose. Simbiose. Que é evolucionista. Mas tem um modelo criacionista. E o modelo da panspermia. Sim. A gente já falou dessas teorias para vocês, né? Panspermia. Mas por que enfatiza essa? Porque aqui é... Não, embutido. Vai descer? Mas nos livros, aí, né? Calma, a gente vai entrar nessa. Então aqui, por que invaginar? Por que não? O que eles falam? O que eles falam? Eles têm que defender a teoria deles. Modelo. Porque para realizar pseudópodes é muito evoluído. Pseudópodes é o quê, Tatá? Vai ter estruturas... Pseudópodes é o quê, Tatá? Você está aí. Todo organismo emite algum sinal. Você está emitindo Para eu dar uma resposta, eu preciso... Você está emitindo um sinal químico. Pseudópodes, eu tenho que ter receptores na membrana que capta esse sinal e vai me direcionando nos meus... Deu uma resposta, né? Me direciona. Eu tô aqui com o meu pseudópodes. Eu falo, opa, tô sentindo algo ali. E eu vou me direcionando até te englobar. Isso é pseudópodes. Aqui tinha que fazer isso na frente da câmera. Agora não. Como é que é a teoria da endossimbiose? Porque não pode ser tão evoluído. Pseudópodes tem receptor, igual o espermatozoide, ele tem receptor, ele sabe que ele é um óvulo, porque ele tá te caçando. O que eles fazem? Olha a mitocôndria. Ao acaso, você está aí bonitinha, faz assim. Vem pra cá, então. Ah, não. Vem pra cá. Não, vem cá, você não vai cantar. Eu sou a membrana. Mas eu tenho o quê? Eu tenho algumas coisas, proteínas muito primitivas aqui. Muito. Que não emitem... Não captam. Não emitem e também... Não, você não, você não emite... Você é mitocôndria. Eu vou te perceber. Não, você é mitocôndria. Você também não está emitindo nada. E eu também não recebo nada. Sim. Mas, por acaso, nós estamos aonde?
Na água, mexe igual uma água, se estivesse na água, tu não tá na água. Onda. Aí você toca em mim. E aí vamos supor que essas proteínas grudam. E isso sim faz o quê, ó? Olha aqui, ó. Olha aqui, não, presta atenção. Faz, gruda. Olha o que eu faço, olha. Olha pra mim, vem. Vem, mulher. Me acompanha aqui, ó. Vem. Aí aqui pega. Só que você então não... Então é assim, ó. Você tocou em mim, olha lá. E eu faço aqui, ó. Eu vou te cercando. E te boto pra dentro. Porque tem receptores que ainda não fazem a transmissão de sinais muito simples. Porque eles não creem que tudo já estava pronto. Tem que ser uma coisa muito simples. Por isso que a endossimbiose vem primeiro do que depois, que é mais evoluído, que tem a capacidade de fazer as projeções. Citoplasmática, porque precisa de uma sinalização celular. Então, olha só. Logo a gente entende que o citoesqueleto ainda não estava completo, talvez não existia citoesqueleto, que ela acabou o seu celular. Perfeito. Esse citoesqueleto que o professor Jeff está se referindo é justamente a estrutura que vai dar... a capacidade para que todas as estruturas, todas as organelas estejam nos seus locais específicos, organizadas. Gente, porque quando a gente fala de célula, a gente lembra da região citoplasmática, vocês já fizeram, né? Eu acho que durante o processo do estudo de vocês já fizeram representar aquele esqueminha da célula, né? Construíram. E aí o que a gente pede para vocês utilizarem? Gel, né? Ou alguma massa. Por quê? Porque ela tem essa consistência gelatinosa. Só que se fosse só o gel, se não tivesse esse citoesqueleto, eles ficariam todos fora, bagunçaria. Não tem quando você está transportando sua célula? Lugar. Eles não estão agrupados. Já aconteceu quando os alunos foram fazer, aí deixaram, quando chegaram lá, eu falei, meu Deus, o que é isso? Parece uma coisa só, porque juntou tudo, né? Por causa do movimento. E o citoesqueleto, ele vai dar essa condição de eles ficarem posicionados, tá? Cada um no seu local. Então, para o processo evolutivo, segundo a teoria da endossimbiose, esses organismos, isso aqui era um organismo, isso aqui era um outro organismo, estavam ali no ambiente e eles foram... Tem que revisar que esse ambiente é muito aquático, claro. E eles foram incorporados ou invaginados, te acalma, invaginados, e aí eles passaram a contribuir com essa unidade, essa estrutura celular e ficaram, evolutivamente, ficaram ali e passaram a se transformar em um componente daquela célula. Quando você fala contribuíram, parece que eles já sabiam. Ah, sim, mas então, na verdade, isso é um acaso. Sim. Tipo assim, o acaso, falar assim, que essa estrutura micelítica, micela, ela precisa de alguma coisa para sobreviver aqui. Sim. Então, ao acaso, ocorreu o processo de englobar um organismo que produzia o que ela precisa, que é glicose. Certo. Supor, não tem esse componente na época. E aí uma se beneficiava da outra. Isso que é simbiose. Só que o entendimento é ao acaso. Sim. Muitas conseguiram, outras não foi conseguiram. Com esse fim, mas aconteceu, eles se uniram. Esse sucesso. Então muitas entraram em colapso, se desfizeram. As que conseguiram, gente... Viram que tinham... Gente, isso... Sim. E aí, você tem agora as duas estruturas que a gente chama de eucarionte. Só que a de origem vegetal, porque ela ao acaso ela incorporou, exatamente. Tinha condições de receber incidência solar. Cara, como receber incidência solar em um ambiente turvo, em um ambiente de processo de formação onde não se tinha ainda, o raio solar era altamente nocivo. Exatamente. Muitas espécies foram dizimadas antes mesmo de a gente ter... Não, você está lá, eu estou falando no início. Sim. Entendeu? Assim, um ambiente é muito inóspito para que essa estrutura com capacidade de realizar o que a gente chama hoje de fotossíntese. Teoria. Bora. Ah, só porque está no livro?
Tan, 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 tan. Ah? Não. Vai. Invaginações bacterianas. Ah, é. Por quê? Porque tem a teoria que a mitocôndria é uma bactéria, um procarioto, essa teoria. E que, na verdade, é uma que invaginou a outra e elas estão em simbiose. Pasma! Essa bactéria ela tem um material genético circular. Então já é um organismo, né? Um organismo por si só autossuficiente. Aonde esse organismo produz. Como eu posso dizer? Cara, é muito louco. Esse organismo, bactéria, hoje nós sabemos disso, né? Nós temos que, para que a gente possa retroagir e ir para o passado, nós temos que entender o presente. Em que situação? O que é uma bactéria? Bactéria é um organismo indutivo. O que é um indutivo? Hoje as bactérias, no local onde elas estão, elas conseguem, né, perceber qual é a molécula que está no ambiente, produz uma enzima que quebra essa molécula que está no ambiente. O que é quebrar a molécula? Retira energia dessa molécula. Para comer, professor? Não, bactéria não come. Para utilizar essa energia para se reproduzir. Bactéria não come. As bactérias, claro, elas podem tirar, tem as, como é que chama aqui? Comer carne, putrefação, né? Tem bactéria que tira energia das proteínas, bactérias que tiram energia de moléculas que estão no ambiente. O que é tirar energia? Quebra, tipo assim, produz um ATP. Aí esse ATP, essa energia, ela pega para manutenção da sua estrutura e reprodução. Energia é tudo, né? Energia. Então essas bactérias passaram a viver, né, no interior dessas células. Por quê? Porque assim, ó, cara, eu estou num ambiente muito ambiente inóspito, onde moléculas que tem uma distância de onde eu estou, e eu não tenho como ir lá nadando. É um acaso que aquela água que está em movimento traz a molécula para perto de mim e eu consigo, presta atenção, a molécula não entra na bactéria, na primitiva, a nossa mitocôndria, não entra. E como é que faz? Quando ela entra esse contato, esse choque pelo movimento do mar primitivo, ela vai conseguir produzir uma enzima para quebrar essa molécula. Mas só que elas estão se distanciando. E essa enzima, até o acaso que ela entra em contato e quebra, que é o substrato. E quando quebra, como é que ela capta? Então, claro que é beneficiada na teoria da cabeça de quem inventou, que construiu essa teoria, falar assim, claro que se ela for englobada, o espaço diminui. Porque este organismo em formação, este senhorzinho aqui, vai delimitar um espaço de maior probabilidade de você encontrar. Então, uma substância que essa bactéria primitiva possa quebrar e transformar em energia, que beneficia tanto a bactéria como a estrutura que a englobou. Formando outras organelas. Que tem uma origem do cloroplasto. Como assim, professor? O DNA primitivo circular da bactéria está aqui, ó. E aí uma circulou e pegou ela. Mas também tem um material genético que ele tinha primitivo, que são os coacervados. Coacervado é molécula. Que quando incidia aquele raio ultra danoso às estruturas químicas, ele conseguiu produzir de alguma forma, tempo, substâncias. Então, uma funcionava com a incidência solar e a outra não precisava da incidência solar. Alguns falam que essas estruturas são de fora do planeta. Elas permitem. Trouxeram estruturas moleculares, porque a estrutura não tinha como capacidade aqui de formação. Tem. Simples. Não se comprova até hoje como ocorreu o processo de formação da água.
Claro que falo, né, das medidas, mas não se comprova laboratorialmente falando, mas se no laboratório você comprova a formação de proteína. Sim. Então, material, alguns falam que veio do espaço, que tinha muita colisão, né? Mas, gente, como devido ao aquecimento, não tinha camada. Não tinha aquela camada de gases que cobre a proteção. Não tinha. Então, assim, mas existiam essas moléculas que funcionavam, esses coacervados que funcionavam como incidência solar e outros que não precisavam. Certo. E era muito simples, raso, muito ligações que conseguiam ser desfeitas rapidamente. Então era muito improvável que isso acontecesse, mas é como ocorre o processo que é feito em laboratório. Produção de proteínas simples num ambiente nutritivo. Quando nutritivo, você está falando de quê? Sais minerais, por causa do desgaste das rochas, das chuvas ácidas, temperaturas altas que auxiliavam no processo de vibração. Então tinha essas coisas de elétrons se comunicando, isso a gente não pode negar. Então foi nesse momento que eu... Aí eu chego no bar, vai! Viajar. Ok, galera. Então, Lembro do Jaca. essa é a teoria, nós estamos falando da teoria da endossimbiose para a formação da célula eucariota. Nesse slide a gente deu um como. Mas calma aí, a gente retroagiu para falar das bactérias, né? Que elas foram invaginadas. Claro que elas são precursoras do que nós chamamos, que hoje conhecemos como mitocôndria e como cloroplastos. Isso significa, professor, que tanto em vegetal como em animal, nós temos dois tipos de material genético. Material genético nuclear e material genético extranuclear. Que são materiais genéticos totalmente independentes. Como assim, professor? Uai, uma coisa é hereditariedade, herdabilidade e... Uma coisa é que você herda, uma coisa é que você transmite. E outra coisa é o ambiente, que é a epigenética. Então, assim, mitocôndria, ela é herdabilidade, mas ela não é hereditário. Não, ela é hereditária, mas não é uma herdabilidade, porque não sofre crossing over, evolução do crossing. Calma que as meninas não viram isso, não estão lembrando, senão os meninos viajam demais. Vamos focar aqui. Sim, mas sim. Vamos embora. A principal evolução. Então aí a gente vai ter a formação... Por que a principal? A evolução. Por que a principal? As outras não são? Não são tão importantes? Ela vai, enfim, caracterizar essa distinção mais clara de uma célula para outra. A principal processo que distingue a formação de núcleos para a origem de eucariotos e a formação de núcleos para a origem de procariotos. O envoltório nuclear. Até então, né, não teria essa estrutura. E aí apareceu formando, então, um indivíduo eucarionte. E aí, esses indivíduos eucariontes, eles podem ser de origem animal ou vegetal, como a gente falou para vocês. E aqui a gente está vendo a animal. E aí vocês estão vendo, gente, várias Eu vou colocar aqui, tá? O azinho, animal. Essa ao lado de uma bactéria, que é aquela simples então, aqui que eu vou colocar o animal / vizinho. Ah, tá, eucarionte. Eucarionte, Perfeito. Porque tem núcleo. Ali, ó, então, célula eucariótica. Aqui é uma bactéria, então é um procarioto. Perfeito. Perfeito? Porque eu posso colocar aqui V, né? O que a gente tem de estrutura nessa célula mais primitiva, ou vamos dizer, menos complexa? Não vou mesmo dizer menos evoluída. Ela é menos complexa. Por quê? Eita, quase que eu entro numa agora. Aí fala! Não, nós temos que falar, meu amor, não. Os nossos alunos precisam... Vamos acompanhando aqui. Ó, doutrinar? Não.
Vamos lá. Nós temos ali parede. Cadê? Porque não tá. Porque nós temos aqui na procariótica. Meu Deus, você tá em cima do coisa. Na procariótica, nós temos estruturas que também encontramos na eucariótica. Só que tem uma coisinha, o que destaca rapidamente é que o material, a cromatina, ela tá solta. Não tem divisão do que é aqui, ó, citoplasma e região nuclear. Nós temos uma distinção clara. Isso. Aqui está tudo solto. E, claro, na eucarionte temos organoides. Nós temos o que hoje é conhecido como organelas, estruturas que compõem essa região citoplasmáticas específicas. Elas têm estrutura, elas têm propriedades, elas têm uma característica e função distinta e estão entrelaçadas, como se fosse um organismo e tem órgãos dentro dela com funções que colaboram com todo o processo endosselular fisiológico. E aqui não é muito simples. E aqui só tem estrutura... Claro que cada procariótico tem as suas diferenças, mas o que caracteriza é esse material genético disperso solto, não tem tantas estruturas específicas, é isso? E é só. É só. O que a gente não pode falar aqui? Isso aqui é uma estrutura complexa. Isso aqui é uma estrutura simples. Mas ninguém pode falar quem é mais evoluído. Mais e menos. Exatamente, professor. Esse foi o cuidado que... Não tem como falar. Exatamente. Porque o que é evoluir? E por que uma coisa evolui e depois ela estagna? Ou por que... Enfim, bora pra cá. Tamanho, gente. Pois é. Tamanho. Aqui a gente está visualizando. Nós vamos mostrar aqui que tem tamanhos diferentes. Ele não importa, porque você não vai ser mais ou menos evoluído pelo tamanho. Não é isso? Não. Pronto. Perfeito. Então, se você tem aí... Vocês lembram que a gente falou da unidade de micrômetro, né? Então, aqui a gente está falando dessa unidade, do tamanho de 100 micrômetros para a unidade celular. Vegetal, uma célula eucariótica. Isso, para a célula procariótica, que é a menorzinha, mas ela não tá muito importante também. E aí a gente tem aqui sobre o grau de especialização. A gente falou lá no início, né? Lá no início, sobre essas estruturas celulares, sobre essas células celulares diferenciadas. Então, nós temos células chamadas de totipotentes, que são as células indiferenciadas, que elas têm essa capacidade de originar diferentes tipos celulares de organismos multicelulares, tá? E nós temos as células especializadas, as células diferenciadas, tá? Que elas vão desempenhar funções específicas. E aí nós temos como exemplo as nossas células hepáticas, musculares e as células ósseas e nervosas. Então existe um grupo de células indiferenciadas e as diferenciadas que vão ter funções de especificidade dentro do organismo a qual ele pertence. E aí aqui a gente está mostrando, a gente mostrou a célula animal lá, mas a gente tem essa célula vegetal. Lembram lá? Sabe o que é interessante? É que a mitocôndria na célula vegetal ela não tem tanta atividade representativa como o cloroplasto. Sim. Mas ela tá lá. Porque a gente vai ver, né, que a mitocôndria ela vai ser responsável, vai ocorrer no seu interior o processo de respiração celular. E nos cloroplastos nós vamos ter esse processo fotossintético. E a célula vegetal ela vai depender desse processo. Só que ela também vai estar aí contribuindo com essa unidade da mitocôndria, tá? Assim, por exemplo, cloroplasto, a única coisa que ele faz é transformar substâncias inorgânicas em substâncias orgânicas. Aí, quando essa substância é orgânica, a mitocôndria tem essa capacidade de fazer o metabolismo, que é o quê? Igual as bactérias, produzir enzimas para o processo metabólico vegetal. É isso aí, galera. E nós vamos ter aí, sobre a célula vegetal, possui uma parede celular, ao invés de uma membrana plasmática que é rígida, possui um vacúolo, que é aquela parte bem grandona ali, ó, que você está destacando ali na imagem, e a presença dos cloroplastos, tá bom? Tá bom. É isso. Sacanagem, diretor. Galerinha, don't worry, daqui a pouco a gente volta com aquele bate-bola, jogo rápido, porque vai ter exercício.